aí, queridos? Vamos lá então para a nossa primeira aula de ecologia. Então agora, como você pode perceber, acabamos a genética. Foram 15 aulas de genética e agora mais 15 aulas de ecologia, né? Um tema muito importante. Eu costumo dizer que a ecologia, ela é fácil de entender, mas é difícil de aplicar. Então, não se assuste, né, com os exercícios de ecologia, porque o índice de erro, ele é grande. Só que o meu objetivo aqui com vocês é justamente evitar isso. Por que eu digo isso? Porque as questões de ecologia, você tem que aplicar diversos conceitos numa mesma questão. E elas têm um quê interpretativo ali. Então, é muito importante treinar a linguagem das questões de ecologia, tá? Porque elas trazem muitas pegadinhas, vamos dizer assim, em termos de misturar os conceitos, e se você não tem esses conceitos bem claros, né, você pode se confundir, tá bom? Então, fique ciente que é muito importante treinar bastante exercícios de ecologia, beleza? A aula de hoje, portanto, é uma introdução à ecologia, onde eu vou apresentar conceitos fundamentais que você vai levar por todo o nosso curso aí de ecologia, tá bom? Então vamos entender primeiro, dentro da biologia, o que engloba a ecologia, né? Se você for traduzir a palavra ecologia, significa estudo da casa. Eco seria casa, tá? O estudo da nossa casa, o estudo do nosso meio, o estudo do nosso planeta. Então, quando a gente fala em meio, o meio ambiente, ele pode ser o planeta Terra, mas ele pode ser o seu quarto, ele pode ser o seu mundinho, né? Então, quando eu tô falando seu, né, pensa só nas espécies. Então, as espécies, elas é a interação das espécies com o meio em que elas vivem, né? Toda espécie, ela tem o que a gente chama de home range, ou seja, a sua área vital, o quanto que ela precisa. Tem espécies que têm uma área vital muito restrita. Tem espécies, como grandes mamíferos migratórios, né, que tem um home range enorme. Então, a gente conhecendo, a primeira coisa que a gente precisa entender, então, é que as espécies, primeiro, elas interagem com o meio, elas têm preferências específicas, né, em relação ao que elas comem, ao tempo de que elas precisam descansar, as preferências de clima, né, de períodos de acasalamento. Por isso que a gente precisa conhecer muito da biologia de cada espécie para entender como que ela se interrelaciona com o meio. E também como que ela se relaciona com outras espécies. Como é que quem ela preda, ela é comida por quem? Ela ocupa qual papel ecológico naquele meio? Será que aquela espécie é produtora de matéria orgânica? Será que ela é consumidora de matéria orgânica? Então tudo isso a gente precisa entender e ir aplicando com o meio, tá? Então vamos começar aqui com essa imagem e depois a gente escreve um pouquinho ali no quadro, pessoal. Aqui a gente tem os 4 níveis básicos da ecologia, tá? Onde a gente fala da população, da comunidade, do ecossistema e da biosfera. Isso daqui envolve ordem de complexidade, não necessariamente do pequeno para o gigantesco, tá? É claro que a biosfera é toda a esfera de vida do planeta Terra, mas quando a gente pensa em ecossistema, normalmente você pensa numa coisa enorme, numa floresta, no mar, né? Mas os ecossistemas, como eu falei, eles podem ser diminutos, tá? Porque agora nós vamos entender o conceito de cada um deles, né? Qual o conceito de ecossistema? O que difere de comunidade? O que é biologicamente uma população? Então percebam que eu tenho aqui um coelhinho, que é um organismo. Então dentro da fisiologia, você estudou os seres até o nível de organismo. Qual a definição de organismo para a biologia? Quando você tem um conjunto de sistemas formando um indivíduo, aí você tem um organismo.
tá? Esse organismo, no caso, pluricelular, mas poderia ser unicelular. Só que um organismo unicelular, por exemplo, uma bactéria, um protozoário, ele é um organismo também, tá? Não podemos esquecer disso. Ah, mas daí ele não tem sistemas, exatamente, ele tem um conjunto de organelas. Para ele, um conjunto de organelas formou o organismo, né? Porque ele é um ser unicelular, tá? Então, esse organismo, que pode ser pluricelular ou unicelular, pode se reunir com outros seres iguais a ele. Iguais a ele, que eu digo, da mesma espécie, e compor uma população. E aí a gente já vai anotar isso ali. Então, população são seres da mesma espécie habitando uma mesma área geográfica. Comunidade é quando eu tenho numa mesma área geográfica várias espécies coexistindo. Não necessariamente elas precisam interagir, tá? Mas elas estão fazendo parte de um mesmo ambiente, então elas estão formando uma comunidade biológica, tá? Então, quando você tem a comunidade biológica, você tem a vida que está em cena. Por isso o nome biocenose, a vida que está em cena, tá? É a comunidade que habita aquele local. Quando a gente olha para essa comunidade e passa para o conceito de ecossistema, a diferença dessas duas imagens, eu gosto sempre de trazer essas imagens para você visualizar o que está diferente. O que está diferente é que aqui está muito mais rico, né? Está um desenho mais bonito, porque eu tenho o céu, eu tenho a água, eu tenho a terra. Ou seja, eu tenho uma atmosfera, eu tenho um solo, eu tenho a água, eu tenho os fatores abióticos envolvidos. Isso que a gente pode chamar de biótopo, tá? Por isso que a gente vai definir ecossistema como o conjunto da biocenose, que é a comunidade, mais o biótopo, que são os fatores abióticos. E a biosfera, que é, na verdade, a esfera de vida do planeta Terra, né? Que é o planeta que a gente habita, tá bom? Então vamos lá definir tudo isso aqui bonitinho, né? Vamos colocar aqui, então, os níveis de organização. Lembrando, pessoal, então, que a gente teria, vou partir de um organismo. Esse organismo pode ser uni ou pluricelular. E aí, esse organismo uni ou pluricelular vai formar a população, comunidade, ou seja, não existe comunidade se não tiver várias populações, né? Aí eu tenho um ecossistema e por último aqui eu teria a biosfera. Então vamos definir um pouquinho mais, depois eu mostro as novas imagens ali para vocês. Então, para ser uma população, duas coisas: mesma espécie no mesmo local. Isso é muito importante também, porque às vezes a questão fala assim para vocês: canes familiares da Austrália, canes familiares do Brasil constituem uma população. Verdadeiro ou falso? Falso. Constituem duas populações daí, porque mudou o local, mudou a população, beleza? Então, mesma pré-requisitos, mesma espécie, mesmo local. Comunidade. Comunidade, várias espécies, mesmo local. Certo? E aí vamos colocar o sinônimo aqui de comunidade, né, que eu falei para vocês, comunidade, também chamada de biocenose. A CAF e a UDESC que adoram esses outros nomezinhos, eles não falam comunidade, falam populações formam uma biocenose, né, ou a biocenose do ambiente X, tá? Então, comunidade ou biocenose. E o ecossistema, né, como eu falei para vocês, é considerado a biocenose mais o biótopo. Biótopo são os fatores abióticos.
Agora, exceções, tá, pessoal? Porque há ambientes no planeta que têm condições tão específicas, tão exigentes, que a gente fala, tão restritivas, que eu chamo de ecossistema de uma espécie só. Então isso é muito típico de ambientes onde a gente tem aquelas bactérias extremófilas, por exemplo. Fossas abissais que tem um pH muito ácido, no Mar Morto, por exemplo, às vezes você tem áreas que você só encontra uma determinada espécie de bactéria extremófila. Então alguns ambientes já foram descritos pela ciência como ecossistemas de uma espécie só, mas em geral, né, então o ecossistema ele tem várias comunidades interagindo com o meio físico. Tá? E biosfera, como eu falei para vocês, a gente vai definir como a fina camada de vida do planeta. Vocês já vão entender por que fina camada. Agora nós vamos para as imagens aqui de novo. Eu vou apagar o quadro para vocês. Oh meu Deus, eu só falo apagar o quadro. Estou errada, apagar a luz para ver o quadro. Então aqui imagens lindas de 3 populações, né? Então aqui a gente tem a população de elefantes, de pinguins, de suricatos, por exemplo, né? Então todos da mesma espécie vivendo no mesmo local. Comunidade ou biocenose, então aqui uma linda imagem da savana africana, aqui uma linda imagem do ambiente marinho. Eu percebo assim, ó, dica importante, o Enem já fez isso mais de uma vez. Quando ele fala assim para vocês, ó, isso daqui deve ser um aquário, porque tá muito lindo, né? Num aquário, eu tenho, né, sei lá, quantas espécies de peixes, tartaruga, água-viva, corais e esponjas. Ele acabou de descrever uma comunidade biológica. Esse é o conceito de comunidade biológica. Aí alguns alunos ficam na dúvida de pôr ecossistema, quando ele descreve num aquário. Por quê? Porque os alunos pensam assim, ah, professora, mas o aquário tem água, tem temperatura, tem pH, tem luminosidade. Concordo? O aquário tem tudo isso. Só que não foi mencionado esses fatores na questão. Então, se ele só mencionou o aquário, ele falou o local. Para ser um ecossistema, ele teria que dizer que num aquário, cuja temperatura da água é 30 graus, o pH é tal, tem tantas espécies. Aí ele descreveu o ecossistema, beleza? No Enem tinha uma questão que falava num rio, num lago. Tinha 3 espécies de peixes, uma de molusco, e aí a questão acima descreve uma comunidade biológica num lago. Não citou os fatores abióticos, beleza? Mesma coisa aqui. Na savana africana, eu tenho girafas, zebras e antílopes, por exemplo. Comunidade, tá? E aqui a ideia, né, de ecossistema com o biótopo, fatores abióticos, vento, chuva, sol, temperatura descritos, tá? Mais os fatores bióticos, os seres vivos que vivem ali, tá certo? Lembra então que o ecossistema pode ser um aquário, uma poça d'água ou pode ser uma floresta, tudo depende, né, do tamanho do meio em que eu estou descrevendo, tá? E aqui a definição de biosfera, né, que é o limite superior da vida. Ele, na verdade, o superior seria mais ou menos 7.000 metros, inferior 11.000 metros de profundidade. E aí, quando você olha isso, na massa do planeta é uma fina camada, entenderam? Tá? Então, todas as regiões do planeta com seres vivos englobam essa área de 18.000 metros. Tá? 7.000 para cima, 11.000 para baixo. Você fala, nossa, é bastante, é nada, é 18 quilômetros, né? 7 km para cima, 7 km para baixo. Claro que de extensão territorial é muito, né? Mas de limites da vida superior e inferior é até pouco, tá?
E aí, ao longo da ecologia, a gente vai entender por que a altitude e a profundidade atrapalham um pouquinho a distribuição da vida no planeta, tá, pessoal? E aí, entramos em outros conceitos que vamos anotar daqui a pouco, mas a gente vai aprender que existe ecossistemas com faunas e floras muito semelhantes ao longo da distribuição do globo terrestre devido a justamente a posição geográfica deles. Então, todo esse conjunto de ecossistemas semelhantes a gente chama de biomas. Então, as florestas, gosto de usar o exemplo das florestas tropicais, né, que estão marcados em verde claro aqui no mapa. As florestas tropicais ocorrem, né, em diversos continentes. Então, quando eu digo floresta tropical e não especifica qual, eu estou falando do bioma floresta tropical. Se eu especificar, né, a floresta tropical equatorial brasileira, a Amazônia, então o ecossistema Amazônia, tá bom? E aí entramos no conceito de habitat, que seria simplesmente o local que a espécie vive, tá? Habitat aquático, aéreo, ártico, tá? E a questão do nicho ecológico das espécies. Então aqui eu vou acender a luz para a gente diferenciar isso no quadro. Só colocando aqui antes o conceito de biomas, tá? São ecossistemas semelhantes. E devido principalmente ao clima e relevo, tá? E aí, consequentemente, a gente tem flora e fauna, né? Não iguais, tá, pessoal? Mas parecidas. Óbvio que as espécies vão variar, tá? Agora, eu vou colocar um título para habitat e nicho ecológico, porque são conceitos aplicados às espécies. Temos dois conceitos aplicados às espécies. Qual é o habitat do urso polar? Né? Então, o urso polar é uma determinada espécie de urso, então ele vive lá na região do Polo Norte, região do Ártico. Qual é o nicho ecológico do tamanduá-bandeira, que é um mamífero tipicamente do Cerrado brasileiro, né? Qual o habitat do tamanduá-bandeira? Cerrado brasileiro. Qual é o nicho ecológico que ele ocupa? Quando a gente fala de nicho ecológico, você pode traduzir como preferências. Preferências de quem? Da espécie, tá? Então, esse conjunto de preferências, né, também chamado de modo de vida da espécie, tá? Ele tem que abranger, como é que eu posso dizer, todo o aspecto reprodutivo, alimentar, predação, parasitas, tudo que envolve não só preferências, mas também o modo de vida, porque ele não prefere ser predado por uma espécie, por isso que eu coloco preferências entre aspas, mas muitas vezes ele é predado por tal espécie, aquilo faz parte do modo de vida dele, do ambiente em que ele foi selecionado, tá? Então, por isso que aqui no quadro eu coloquei uma imagem do veado campeiro, colocando aqui num círculo predadores, parasitas, quantidade de alimento que ele precisa, temperatura, local de reprodução, tá? Então, envolve o modo de vida da espécie, incluindo até o habitat que ele gosta de viver, tá? Então, o nicho pode incluir o habitat. E aí vem uma informação muito importante. Pensa o seguinte, eu tenho duas espécies vivendo no mesmo habitat.
Então, as duas estão vivendo na savana africana, as duas espécies. Aqui no caso eu vou ter 3 espécies vivendo na savana africana. Então, qual é o habitat do leopardo? Savana. Qual o habitat do guepardo? Savana. Qual o habitat do leão? Savana. Porém, o que pode acontecer? Como eles vivem no mesmo habitat, se eles viverem na mesma região, no mesmo local, e tiverem a mesma preferência alimentar, eles estão tendo modos de vida muito parecidos, você concorda comigo? Então, aí as questões vão focar muito no hábito alimentar, porque o resto você não vai ter como saber. Então, 3 espécies diferentes, vivendo no mesmo local, tendo a mesma preferência alimentar, o que está acontecendo aqui? Competição, certo? Então, sempre que eu tenho nichos iguais, eu vou ter competição, que nesse caso é uma competição entre espécies diferentes, interespecífica, tá? Então vamos anotar aqui essa observação importante. Isso a gente vai usar muito ao longo da ecologia, tá? Que nichos iguais geram competição. E isso não vai se sustentar por muito tempo, porque numa competição, né, em geral as espécies ficam competindo um tempo e depois se estabelecem. Aí a gente tem o chamado princípio da exclusão competitiva, que a gente vai ver chamado de princípio de Gauss, que uma espécie acaba, né, se sobressaindo e dominando aquela área territorial, para que naquela área ela garanta o seu nicho ecológico, né, para que ela possa sobreviver sem esse gasto de energia, porque competir envolve um gasto de energia, tá bom? Muito bem, pessoal. Continuando aqui, temos mais um conceito importante, que é o conceito de ecótone, que vai aparecer para vocês. Ecótone é uma área de transição entre 2 ecossistemas estabelecidos, tá? Aqui eu estou dando um exemplo para vocês de um ecótone entre um ecossistema terrestre e um ecossistema aquático, que é muito clássico, né? Então, por que aqui é um ecótone? Porque temos espécies tanto do ecossistema terrestre quanto do ecossistema aquático interagindo, tá? Numa mesma área. Os ecótones costumam aparecer para vocês como conceito de ecótone mesmo, mas principalmente que como os ecótones misturam espécies das 2 regiões, eles perguntam se tem alta biodiversidade no ecótone ou baixa biodiversidade no ecótone. Tem o que você vai responder? Alta biodiversidade, né? Então os ecótones são ambientes de alta biodiversidade e por isso a gente deve preservar esses ambientes, né, e não destruí-los, tá? Isso acontece muito no ambiente terrestre também, entre as matas. Então vamos colocar aqui, ó, ecótones são áreas de transição entre 2 ecossistemas. Então, por exemplo, né, dessas áreas de transição, a gente teria aí alguns ambientes, né, transição, vou colocar aqui transição água-terra ou terra-água, né, onde a gente teria esse meio de transição. E quando a gente for estudar os biomas brasileiros, vocês vão ver que a gente tem algumas áreas geográficas no nosso território aqui que são consideradas ecótones. Vou fazer aqui, por exemplo, entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga, por exemplo, que seriam 3 ecossistemas bem estabelecidos aqui, a gente tem uma mata de transição aqui, né, que vai ter espécies tanto desse ambiente quanto desse ambiente. Por exemplo, a mata dos cocais, que é considerado
uma área de transição ali entre Caatinga e Amazônia, por exemplo, tá? Mas isso só porque só para te apresentar o conceito e ao longo do curso a gente vai usando, tá? Vai aplicando esses conceitos nas questões, tá, pessoal? Então aqui só pra gente finalizar, vou apagar a luz pra gente fazer esse exercício aqui. Unifesp 2018, pessoal. Em Galápagos, Darwin fez várias observações sobre os tentilhões, aves que habitam diferentes ilhas desse arquipélago. Tá? Então, tentilhões são um conjunto de aves que habitam as ilhas desse arquipélago. Em uma dessas ilhas, tais observações levaram às seguintes constatações. Os tentilhões pertenciam a várias espécies diferentes. Algumas dessas espécies habitavam vegetação esparsa, espalhada, próxima ao solo, e outras habitavam o alto das árvores da vegetação mais densa. Os diferentes tipos de bicos encontrados nessas espécies estavam associados à obtenção de diferentes tipos de alimentos, segundo o ambiente em que viviam. Muito bem. Usando exclusivamente informações do texto, responda. A ilha é habitada por duas populações de tentilhões? Os tentilhões presentes nessa ilha ocupam dois diferentes hábitats? Justifique suas respostas. Pessoal, consigo dizer se tem duas populações? O que determina a população? Uma espécie, né? Uma população é uma espécie num determinado local. Se ele está dizendo que tem duas populações, ele teria que ter me dito no texto que teria duas espécies. O que ele disse? Pertenciam a várias espécies distintas, não duas. Então, com certeza são mais de duas populações, tá? Eles ocupam dois diferentes hábitats nessa ilha. Segundo o texto, é isso? Sim. Habitavam vegetação próxima ao solo e outras habitavam o alto das árvores. Dois hábitats nesse ambiente, beleza? Tá? Então, ó, primeiro, não, a ilha é habitada por várias espécies distintas e cada espécie forma uma população. E depois, sim, os tentilhões ocupam hábitats distintos na ilha, pois algumas vivem na vegetação esparsa, próxima ao solo, enquanto outras habitam o alto das árvores da vegetação mais densa, beleza? E aí no item B. Nas condições apresentadas pelo texto, ocorre competição interespecífica por espaço e por alimento nessa ilha? Justifique sua resposta. Interespecífica é entre espécies diferentes. Bom, a gente pode considerar, né, que haja essa competição interespecífica por espaço, mas não por alimento. Que dado do texto me fala isso? Que os bicos, os tipos de bicos estavam associados a tipos de alimento. Então, cada espécie tinha um tipo de bico. Então, cada espécie comia uma coisa. Então, pode ter competição por espaço, mas não por alimento, porque as espécies ocupam diferentes nichos ecológicos, já que cada uma comia uma coisa. Então, perceba que o conceito de nicho vai estar muito associado com o hábito alimentar das espécies e se elas estão no mesmo lugar. Beleza, queridos? Deixa eu acender o quadro ali. Então, era isso que tínhamos para hoje, né? Como eu falei para vocês, ela é uma aula bastante conceitual, pessoal, que a gente precisa treinar. Então, esses exercícios são básicos, mas muito importantes. Não deixem de fazer, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!